Olá, galera, tudo bem? Vamos resolver agora a questão 3 da aula 3 do Enem, que caiu no Enem 2017, sobre equação do primeiro grau, tá? Em uma cantina, o sucesso de vendas no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola. Que delícia, hein, gente? Que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola R$ 14,70. Observem que eu vou sublinhando aqui as informações. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de... Muito bem. Vamos à situação, então. Você tem que fazer um suco que é formado por... Vamos voltar aqui. 2/3 de polpa de morango, né? E vai usar 1/3 de uma polpa de acerola. Muito bem. Vamos aos preços que passou. Da polpa de morango. A polpa de morango é R$ 18,00. E a polpa de acerola passou que é R$ 14,70. Bom, então, depois terá um aumento na polpa de acerola, né? E nós vamos calcular qual seria a redução da polpa de morango para que o preço do suco se mantenha. Bom, então a primeira coisa é saber quanto que é o preço do suco inicialmente, com esses preços aqui de polpa, certo? Então, no início, antes do aumento da acerola, qual é o preço do suco? Bom, se eu vou usar 2/3, né? 2/3 da polpa de morango, que custa 18, é 2/3 de 18, 18 em matemática, 18,0 vou colocar, tá? D em matemática é vezes, tá? Aqui não é X, é vezes, tá, gente? Que a gente tá usando X, né? Mais polpa de acerola. Eu vou usar 1/3 da polpa de acerola e cada polpa custa quanto? 14,70. Tá entendendo o problema? 14,7. Muito bem. Agora, nós vamos fazer essas contas, então. Como que eu faço a multiplicação de frações? Pode pôr um 1 aqui, porque é número inteiro. O de cima com de cima, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 18, 8, 16, 36, dividido por 3. Mais, aqui também, põe sobre 1 aqui, tá? Multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 14,7 sobre 3. E vai dar quanto isso? 36 sobre 3 dá 12. Mais 14, vamos fazer a conta aqui, 14,7 dividido por 3. Lembrando que nós temos que igualar as casas, que é uma divisão de números com vírgula. Esse número inteiro, a vírgula está no final. Quantas casas decimais aqui? Uma casa, aqui nenhuma. Coloco 0 para igualar as casas decimais. Igualou, corta a vírgula. Então, ficou 147 dividido por 30. Muito bem. Quanto que vai dar? 5 é muito, então é 4. 4 vezes 30, 120. Sobra 7, sobra 2. Aqui não tem nada para baixar, para continuar a conta eu ponho uma vírgula. Coloco o 0 aqui, 270 quantos 30 tem? 9. Aqui deu 0. 4, então aqui deu 4,9, 4,9. Então qual que é o preço? O preço é 12 mais 4,9, vírgula debaixo de vírgula, né? 12,0 mais 4,9. Deu 16,9. 16,9. O que é esse 16,9? Hein? É o preço do suco.
pouquinho caro, né? Mas às vezes pode gerar 2 copos, de repente, né? Um copão grandão, 16,90, R$16,90. Tendo o preço do suco inicial, agora nós vamos pensar na situação após o aumento da polpa de acerola. Muito bem. A polpa de acerola de 14,30 foi para quanto? 15,30. Bom, então o enunciado fala que qual será o preço? Vai negociar o preço da polpa de morango, que será o X, tá? Para que o preço do suco se mantenha em R$19,90. Ah, então agora nós vamos escrever a equação. Veja, então o preço do suco. Qual será o preço do suco? Não, o preço do suco. Vamos montar o preço do suco, que é o mesmo, né? O preço do suco após o aumento é 2/3. Vou afastar aqui para vocês verem. É 2/3 de X mais, que é de morango. Agora a polpa de acerola. Mais 1/3 do valor da polpa de acerola, que foi para 15,30. Tá certo? Deixa eu anotar aqui de novo, que eu avancei lá no lugar das contas. Mais 1/3 de 15,30. Bom, tem que dar igual a quanto? O preço do suco, continuar o mesmo preço. Então, a sacada do problema é essa. É você determinar a equação correspondente aqui à situação. O meu X agora é o valor da polpa de morango. Esse que vai variar, tá? Muito bem, vamos fazer as contas aqui. Então, vamos resolver essa equação. Como que eu resolvo a equação? Aqui. Vamos multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, certo? Então, mais, uma vez 15,30, 15,30, vamos por 15,3. Sobre 3 é igual a 16,90. Vamos fazer essa conta aqui do lado. 15,3 dividido por 3. Vamos igualar as casas. Aqui tem uma casa, aqui não tem nenhuma. Põe um zero aqui, cancelou as vírgulas. Sempre que você tiver uma dúvida, você para o vídeo e tenta fazer sozinho, assim, para ver se dá igual, tá? Bom, aqui, quanto que vai dar? 5. 5 vezes 30, 150, sobra 3. Para continuar a conta, eu ponho uma vírgula e um zero. Uma vez 30, deu 5,1. Essa conta deu 5,1, vamos escrever aqui. 2/3 de x é igual a 5,1, igual, mais aqui, desculpa, gente, mais 16,9. Agora eu tenho que deixar o x sozinho, esse está somando, qual a inversa? Para a gente aplicar a inversa do outro lado do igual, para que a equação fique equilibrada. Então, mais a inversa é menos 5,1, apliquei do outro lado e aqui sumiu. Vamos fazer essa conta agora. 16,9 menos 5,1. Aqui vai dar 8, 11,8. 2/3 de x é igual a 11,8. Quero deixar o x sozinho. Esse 3 está dividindo. Qual a inversa? Multiplicação. Então, o 2x eu copio e aplico a inversa do outro lado do igual. Vezes 3. Vamos fazer aqui deu vírgula. Vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5. 3 vezes 1, 3. Quantas casas depois da vírgula? Apenas uma, põe na resposta. Então, ficou 2x igual a 35,4. Opa, 35,4. Agora, x é igual, então, terminando, 35,4. A inversa de vezes é divisão por 2. Vamos dividir por 2, vou fazer aqui a conta, tá? 35,4 dividido por 2. Mais uma vez, teremos que igualar as casas. Aqui não tem nenhuma, aqui tem uma. Coloca zero onde tem menos, corta a vírgula. Ficou 354 dividido por 20.
1 vezes 20, 20, sobra 15. Abaixou o 4. E aqui agora? 7 dá 140, sobra quanto? 4, 14. Tá? Não dá mais para continuar, põe uma vírgula, não tem mais aqui de zero para descer, né? Nem número para descer, vírgula e coloca um zero. E aqui dá 7. Muito bem, aqui dá zero. 17, então o x é 17,70. Esse é o novo preço do quê? Quem é o x mesmo? Quem é o x aqui, gente? Vamos colocar, né? Acho que faltou. Aqui é o preço da polpa de morango. Então, vamos voltar aqui. O x deu 17,70. E a pergunta do problema é: qual a redução em real no preço da embalagem da polpa de morango? Se era 18 e passou para 17,70, qual é a redução? É a diferença. A diferença é 30 centavos. Alternativa E, 30 centavos. Bom, a gente vê com calma esse exercício. Tem muita conta de dividir, tem que entender o enunciado, entender que são duas etapas, o início, antes do aumento e depois do aumento, porque o preço se mantém, tá? Então, é um exercício interessante que envolve equação e caiu lá no Enem 2017. Qualquer dúvida, pode me chamar, galera. Um abraço.